Deus aqui neste retornar aqui. Eu já estive aqui uma ou duas vezes há uns anos atrás, e poder retornar aqui é uma alegria, um privilégio para mim e para minha esposa. Eu estou vindo lá da região sudeste do Brasil. Eu imagino que temos aqui algumas pessoas da região, a União Sudeste Brasileira, que coordena ali o trabalho da Igreja Adventista nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quantos são dessa região aqui? Deixa eu ver as mãos. Olha, temos aí um grupo dessa região, o pastor Sandro, inclusive, é dessa região, o pastor Jimmy, que saiu daqui, está lá conosco, nesta região, e nós temos tido muitas bênçãos do Senhor ali, nestes 3 estados, como temos visto muita coisa boa acontecendo ali na divisão sul-americana e na pregação do Evangelho no mundo todo. Eu não quero me demorar aqui falando de notícias e informações, porque essas notícias e informações são bem rápidas e todos estão sabendo das coisas aí online. Mas eu quero destacar aqui 3 coisas rápidas que têm sido assim muito importantes para nós na igreja lá no Brasil hoje. 3 coisas que têm tido assim um destaque especial. E uma delas que vocês veem por aqui, veem a repercussão por aqui e acompanham muita coisa pela internet, é a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo no Brasil tem sido um diferencial hoje com relação à pregação do Evangelho. Nós temos tido lá muitas e muitas pessoas, mas quando eu falo muitas, são muitas assim, podem dobrar aí, pessoas que têm vindo para a igreja como resultado do trabalho da TV. Nós temos só no nosso território lá, cerca de 200 cidades, no nosso município, na nossa união, os 3 estados, cerca de 200 cidades que tem hoje a TV Novo Tempo, em canal aberto, funcionando 24 horas ali. E olha, é comum nesses locais um diácono ou ancião chegar no domingo à noite para abrir a igreja e ter uma família inteira ali na porta da igreja perguntando assim: essa aqui é a igreja da Novo Tempo? Eu sou da Novo Tempo e eu assisto a Novo Tempo e eu quero ser membro desta igreja da Novo Tempo. Isso é uma coisa comum que tem acontecido. Se hoje fizermos uma estatística com o resultado ou o motivo que tem levado pessoas a aceitarem Jesus e serem batizadas hoje no Brasil, nós teremos um diferencial em função da TV Novo Tempo. Testemunhos lindíssimos, então eu queria compartilhar isso com vocês aqui, é uma bênção que nós temos tido lá. Uma segunda coisa especial que está acontecendo lá, é o fato de um despertamento assim, com relação a missionários. A igreja no Brasil, toda a América do Sul, mas no Brasil, por muitos anos, recebeu a bênção, a ajuda e a participação de missionários de fora. O Evangelho penetrou ali com pessoas que foram de outros locais para o Brasil, vieram da Alemanha, foram dos Estados Unidos, e quando a gente pega as atas da igreja, a gente vê muito ainda da história, o nome dos presidentes, de pessoas que foram como missionários, colportores, que largaram sua terra, sua nação, sua família, e foram para lá como missionários. Muitos destes estão sepultados lá no Brasil, nunca mais voltaram para a sua terra. Acontece que hoje a Igreja Adventista no Brasil é muito grande, louvado seja Deus por isso. E a igreja reconhece, tem se aprimorado mais este reconhecimento na igreja hoje, de que nós hoje temos condições de devolver esta bênção que nós recebemos, enviando missionários aí para outros lugares do mundo que têm dificuldades. Então, começamos há 2 anos com um projeto de ajudar o país da América do Sul que tinha maior dificuldade para a pregação do Evangelho, que é o Uruguai. Então, vários mandaram ajudas, obreiros. Nós lá da União mandamos 2 famílias, 2 pastores com famílias para o Uruguai. Eles estão lá, vão ficar por 4 anos, mantidos pela nossa União, ajudando ali no projeto, na pregação do Evangelho no Uruguai. Vários outros fizeram isso. Mas agora, recentemente,
a divisão trouxe um projeto para todas as uniões de enviarmos algumas famílias de obreiros para o Oriente Médio, para a China, para alguns lugares muito difíceis, e as uniões se despertaram para isso. Eles imaginavam em mandar 12 famílias, e quando nós nos unimos, cada união falando do que poderia mandar, eles estão enviando 25 famílias de obreiros para estes lugares no mundo. Lá na nossa união, nós estamos enviando 2 famílias que estarão por 5 anos trabalhando nestes locais. E as outras uniões estão fazendo o mesmo, a Casa Publicadora, a Novo Tempo, e todos estão participando. E assim, 25 famílias estarão indo como missionários a ajudar na pregação do Evangelho no mundo. Isso tem sido muito bom para nós, é uma experiência muito especial em sabermos que lá na nossa terra, no nosso país, a igreja tem crescido ao ponto de enviar missionários para outras partes do mundo, e nós louvamos a Deus por isso. Eu queria compartilhar isso com vocês. E por último, uma novidade: nós estamos lá num processo de renovação de um canal muito importante de comunicação da igreja, que é a Revista Adventista. Então, a Revista Adventista, a partir de janeiro, é a nova Revista Adventista. Ela aumenta a quantidade de páginas, totalmente remodelada, modernizada, com novas matérias, formatação. O preço vem pela metade, dividido lá no Brasil em 12 vezes, quase que como um presente para que toda a família adventista tenha, receba, leia a Revista Adventista, que vem junto com material na internet, etc. Mas é uma reformulação da Revista Adventista, e eu sei que todos aqui, ou a maioria, sabem, conhecem, alguns recebem a Revista Adventista brasileira e vão poder saber mais e continuar usando esse meio de comunicação tão importante. Bom, eu falei, eu vou pelo menos mencionar 3 coisas ali, para, não sei se matar a saudade de alguns, ou pelo menos para informar. Eu gostaria de, nesta manhã, usar o tempo para falar um pouquinho sobre a experiência de um profeta muito especial, cuja história está relatada na Bíblia, obviamente. Ele é um dos profetas maiores. Recapitulando aquela história bíblica e a divisão dos livros do Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros são os livros da lei, ou Pentateuco, os livros de Moisés. Depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes e toda aquela parte. Depois temos os livros poéticos, e aí entra Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois nós temos a categoria dos profetas, que são divididos em profetas maiores e profetas menores, não pela importância do profeta, mas pelo tamanho do livro mesmo. E dentre os profetas maiores, eu quero destacar aqui a participação de Jeremias. Não há, assim, uma controvérsia teológica sobre o autor do livro de Jeremias. Há um acordo entre os teólogos de que esse livro foi escrito pelo próprio profeta Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias nasceu numa pequena vila chamada Anatote. Essa vila fica a alguns quilômetros ao norte da cidade de Jerusalém. É uma vila pequena. Jeremias não era um homem assim conhecido, de família muito conhecida. Ele provavelmente era descendente de um sumo sacerdote chamado Abiatar. Esse sacerdote havia sido tirado do ofício no período de Salomão. O chamado de Jeremias foi muito significativo, e o seu ministério, o seu período como profeta, durou cerca de 40 anos. Agora, Jeremias era muito tímido. Ele, na realidade, relutou para aceitar o chamado de Deus para ser um profeta, usando até algumas desculpas,
Por exemplo, uma delas foi: não, Senhor, eu sou quase uma criança, eu não sei falar. Mas Deus sabia da sinceridade que estava no coração e na mente de Jeremias. Por isso Deus insistiu com Jeremias. Deus disse: não, eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Tocou nos lábios de Jeremias. E aí então Jeremias se sentiu chamado por Deus, investido de autoridade de Deus, e aceitou o desafio para ser um profeta. Quando a gente fala do período que Jeremias foi profeta, a gente entende melhor porque ele quis se esquivar do chamado. Era uma das piores situações que envolvia o povo de Deus, era a situação no período de Jeremias. 3 frases descrevem bem essa situação, eu quero mencionar as 3. Primeiro, o povo havia se esquecido das bênçãos que o Senhor derramara sobre eles. Triste coisa é esquecer das bênçãos do Senhor, e sabem que às vezes nós corremos o risco de fazer isso, esquecer das bênçãos que Deus tem derramado sobre nossa vida, nossa família, sobre os nossos queridos, sobre a nossa igreja, e às vezes pedimos, e esquecemos de agradecer as muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Ou achamos que bênção é só a cura de um câncer. Isso é bênção, mas olha quantas bênçãos nós temos que relatar todos os dias, que Deus tem nos protegido, livrado de um acidente, de um atropelamento, de um assalto, ou de qualquer outra situação que Ele nos protege. Esse foi um dos problemas. Um segundo problema que aquele povo estava cometendo: eles estavam praticando idolatria abertamente, construíram templos, altares, chegou ao ponto de, em algum momento, eles oferecerem crianças em sacrifício. Isso graças ao relacionamento deles com nações vizinhas, e ao invés de converter estas nações, eles estavam sendo convertidos para as práticas e costumes deles. E uma terceira frase que descreve a situação do povo: a liderança, aqueles que tinham que ser o exemplo, aqueles que tinham que puxar a fila, estavam totalmente descomprometidos com as coisas de Deus. Essa era a realidade. Era fácil para Jeremias aceitar um chamado, para ser um profeta, para pregar para esse povo que não queria saber nada de Bíblia, nada de Deus? Foi esse momento que Deus disse: Jeremias, eu quero que você se levante como meu mensageiro e fale com esse povo para que o povo se arrependa. É por esse motivo que quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos que Jeremias foi duro nas mensagens. Ele chamava o pecado pelo nome, e eu quero ler uma das mensagens de Jeremias, que foi dura. Vocês vão ver que não é uma mensagem muito simples. Ela está no capítulo 2. Eu quero convidar todos a abrirem a Bíblia, no capítulo 2 do livro de Jeremias, para nós lermos aqui parte de uma das mensagens de Jeremias. Eu quero que você, ao ler a mensagem, ou acompanhar a leitura, perceba como Jeremias estava chamando aí a atenção do povo. Não era de forma simples, não. Capítulo 2, a partir do verso 9. Não é uma passagem que nós lemos normalmente, não é uma daquelas mais conhecidas, mas notem aí a mensagem de Jeremias à igreja da sua época. Eu leio aqui na minha tradução: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos. Olhem as palavras que são usadas aqui. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. E segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa?
Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação, e as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? E a passagem continua na mesma dureza que foi até aqui. É uma mensagem dura ou não? É ou não é? Vamos traduzi-la assim mais para nossas palavras. Jeremias está pregando lá na sua igreja e ele está dizendo assim, olha, olhem o que está acontecendo ao lado aqui, vejam os países vizinhos, vejam as nações que estão aí próximas a vocês, vejam se eles já trocaram os deuses deles. Os deuses deles não têm poder nenhum, não fazem nada, mas eles não trocam o Deus deles. Agora vocês que têm a mim como Deus, estão me trocando por uma porção de coisas que não tem nenhum valor. E aí Jeremias fala, vocês cometeram 2 erros, 2 coisas muito erradas vocês fizeram. E eu quero me prender aqui a este verso. Quais foram as 2 coisas que o povo fez de errado? Primeiro, o povo deixou a água da fonte, o manancial, a nascente. E Jesus diz que sou eu. E segundo, como se não bastasse o deixar a fonte, a nascente, vocês fizeram uma segunda coisa, mais errada ainda. Qual foi a segunda coisa? Cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Só para a gente entender melhor isso, 2 conceitos. Nascente, eu imagino que a maioria aqui já tenha visto uma nascente, mesmo que por um vídeo, uma nascente de águas. Já viram uma nascente? É coisa linda uma nascente. Eu já vi algumas nascentes. Uma delas era uma areia bem branquinha assim, ela ficava borbulhando e dali nascendo aquela água deliciosa. Coisa gostosa é abaixar ali e beber daquela água. Numa certa ocasião, alguém, eu lembro na época, enfiou uma vara de bambu assim, bem grande, comprida, para ver se conseguia encontrar o fundo daquela nascente, e ele não conseguiu. Nascente, como é bom a gente pensar numa nascente, água mineral, cristalina. E aí no verso que nós lemos, o Senhor fala, o povo deixou a água mineral, a água pura, cristalina, nascente, que representa a mim. Agora, e cisterna? Quando a gente pensa em cisterna, pelo menos no meu conceito de cisterna, acho que de vocês também, não sei se mudou depois que estão aqui um tempo, se tem cisterna diferente aqui, mas como é que era a cisterna que a gente pensa numa cisterna? É um buraco que se cava, geralmente ele é em forma de círculo, né? Ou quadrado, e vai cavando, cavando, até encontrar o quê? Água, um veio de água, um lençol freático ali, aí a água sobe, aquela passa a ser uma fonte de água, e antigamente colocavam ali aquele negócio de tirar água, né? Como é que chama aquilo? Alguém sabe aqui? O pessoal sabe aí, para tirar água. Hoje tem bombas, etc. Algumas destas cisternas ficam muitos e muitos anos e não secam. Algumas, o lençol freático ali diminui e elas se secam. Isso é o que a gente conhece, mas não tem nada a ver com a cisterna lá de Jeremias. Lá não havia ali lençol freático tão perto, porque era a região desértica. Então, qual era a cisterna que ele estava falando ali? Eles cavavam um buraco na terra, num local escolhido estrategicamente, num formato assim de uma pera, uma fruta-pera, bem grande o buraco. E eles conduziam ali valetas, canaletas na terra para aquele buraco. Então, quando chovia, a água vinha escorrendo pelas lonas, pelos telhados, pelas valetas, e ia sendo acumulada naquele buraco. Essa era a cisterna. E havia o processo, então, de decantação. A sujeira ia descendo e a água de cima ficava menos suja. Essa cisterna servia para alimentar ali várias atividades. Eles aguavam plantas, eles davam beber para os animais, e quando a seca era muito forte, que faltava mesmo a água, eles usavam daquela água também para beberem. Agora, o que é normal numa cisterna desse tipo? Ela
é muito seca a terra e aconteciam rachaduras na terra, uma região desértica. Quando racham uma região, uma cisterna dessa, com água, a água vai embora por aquelas rachaduras. E o que fica lá no fundo daquela cisterna? O que a água trouxe pelos telhados, pelas canaletas, pelas valas? Cisco, folha, sujeira, algum animal que morreu. Era essa cisterna que Jeremias estava falando. E olhem só a comparação, como é mais fácil de entender. Ele disse, olha, vocês fizeram duas coisas erradas. Duas. Primeiro, vocês deixaram a mim, disse o Senhor, que sou o quê? Nascente, água pura e cristalina, mineral, deliciosa. Vocês deixaram isso. Mas como se não bastasse fazerem este erro, cometerem este erro, vocês cometeram um segundo pior do que esse. Vocês foram cavar cisternas rotas que não retêm água, que juntam podridão, sujeira, lodo, e estão bebendo dessa água, ao invés de beberem da nascente. Esta foi a mensagem de Jeremias num de seus sermões à sua igreja. Mas isso foi lá no tempo de Jeremias. Será que essa mensagem de Jeremias lá para a sua igreja tem alguma utilidade para nós hoje, como igreja de Deus e povo de Deus? Sim ou não? Obviamente que sim. Ou não estaria na palavra do Senhor? Tem muito a ver, eu diria que tem tudo a ver com o nosso período. E eu quero destacar nesta manhã algumas fontes de água pura e cristalina e algumas cisternas rotas, transferindo isso para os nossos dias, e gostaria de deixar isso como meditação para todos nós. O que é uma nascente hoje? O que nós podemos considerar como uma nascente de água pura e cristalina, água mineral hoje? Eu destaco, em primeiro lugar, a minha comunhão com Deus. Isso vocês acham que pode ser considerado uma nascente de água pura ou não? Se o encontro com o Senhor diário não fosse tão importante, vocês acham que Deus ia estabelecer isso para Adão e Eva lá no jardim do Éden após criá-los? Deus disse, nós vamos nos encontrar todos os dias, e Deus se encontrava com Adão e Eva todos os dias lá no jardim. Nós, independente da função que temos, se pastor, se presidente, se ancião, nós precisamos manter nossa comunhão diária com Deus. Queridos irmãos, isso não é projeto de igreja, isso é uma necessidade. Nós estamos no programa Reavivados por Sua Palavra, a leitura da Bíblia, um capítulo por dia. Eu tenho visto que esse projeto tem tido maior resultado com os membros da igreja do que aqueles que nós conhecíamos tanto, 3 capítulos por dia, 5 no sábado, para a gente ler a Bíblia toda num ano, lembra? Tinha um cartãozinho da leitura da Bíblia, marcava lá, porque o pessoal fica, não tenho tempo, é muito tempo. Um capítulo da Bíblia, com 5 minutos, e alguns menos que 5 minutos, você lê um capítulo da Bíblia, todo dia. E a lição? Eu comentava na classe ali hoje, prejuízo grande teve aquela pessoa, ou tiveram aquelas pessoas que não acompanharam a lição que terminou esse sábado. Que lição abençoada! Não sei se vocês têm acesso à meditação e usam a meditação lá. Nós temos uma meditação esse ano escrita pelo pastor Amin Rodô. Que meditação abençoada tem sido essa. Então você pega de manhã, na primeira hora, a sua Bíblia, leia um capítulo da Bíblia, lê a sua lição, lê a sua meditação, com menos de meia hora você tem a sua comunhão pessoal com Deus. Isso é prioridade para nós, mas alguns ainda dizem, eu não tenho tempo. Sabem de uma coisa? Eu tenho tempo para tudo aquilo que eu acho que é importante para mim. E se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a minha lição, se eu não faço a minha comunhão pessoal com Deus, eu estou dizendo claramente, isso para mim não é tão importante quanto as outras coisas que eu faço na vida. Comunhão com Deus. Eu falei só da comunhão pessoal, mas tem a comunhão também do culto familiar. E tem a comunhão também da minha frequência ao programa da igreja, ao culto na igreja. Comunhão com Deus.
fonte de água pura e cristalina. Eu quero destacar uma segunda fonte de água pura e cristalina, uma segunda fonte. Vocês me respondam aqui se concordam ou não. Quando eu reconheço a grandeza, o poder, a majestade e a soberania de Deus, através da devolução dos meus dízimos, e quando eu demonstro a minha gratidão a Deus, através da doação de minhas ofertas, das minhas dádivas, isso também é uma fonte de água pura e cristalina ou não? Sem dúvida, queridos. Nós somos os maiores beneficiados com isso, não como uma troca, Deus, eu dou para que o Senhor me dê de volta, não. Eu sou abençoado ao reconhecer a soberania de Deus, devolvendo a 10ª parte do que Ele me dá. E digo, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, aqui está a minha oferta. Isso é bênção, isso é água pura e cristalina. E uma terceira fonte de água pura e cristalina, quando eu conscientemente reservo o dia que o Senhor pediu para eu guardar, e nele eu mantenho a minha comunhão, a minha adoração ao Senhor, no seu santo sábado, como ele diz, isso também é fonte de água pura e cristalina ou não? Sem dúvida, eu sou o maior abençoado quando eu reservo as horas do sábado para adorar ao meu Deus, é diferente, é um dia especial. Eu gostaria que você levasse nesta manhã estas 3, poderíamos colocar aqui muitas outras, e você pode imaginar outras fontes de água pura e cristalina, que representam a nossa ligação com o Senhor. A minha comunhão com Ele, a minha fidelidade e a minha adoração no seu dia especial. Agora, vocês acham que hoje existem pessoas, membros da igreja, filhos do Senhor, que estão deixando de beber a água pura e cristalina da fonte também? Será que existe hoje também, como no tempo de Jeremias? Porque ele falou que esse era um problema do seu tempo. Hoje nós temos esse problema? Bom, eu gostaria de destacar aqui, de forma rápida, pelo tempo, 3 coisas também que eu gostaria de compará-las à cisterna de água podre, à cisterna rota. E sabem qual é a primeira coisa que eu quero destacar aqui como sendo uma cisterna de água suja? Eu vou destacar porque é para ser uma bênção, mas tem sido usado como uma maldição para muitas pessoas. Deus deu sabedoria ao ser humano e, em função disso, a tecnologia tem avançado, espalhado, se multiplicado. Mas este avanço tecnológico, para alguns, não tem sido nada mais do que uma cisterna de água podre. E eu não estou falando aqui de algo que eu acho, queridos irmãos. Eu tenho visto pessoas abandonando o Senhor. Eu tenho visto famílias se separando. Eu tenho visto pastores deixando o ministério, porque eles não souberam usar esta fonte como uma fonte de água boa e usaram como uma cisterna de água podre. Quantas vezes ao se trabalhar com uma família, com um casal, aí ouve-se, estão se separando, aí ouve-se a seguinte frase: ah, mas eu já tinha falado até tantas horas da madrugada, lá na internet, lá no tal site, lá no MSN. Há algum tempo existia censura, censura de locais, a igreja falava muito nisso, nem fala mais hoje, porque hoje as pessoas entram dentro de casa, fechadas ali, sob 4 paredes, e não há mais censura. E isso tem sido água podre para muitos. É para ser uma bênção. Tem aí a TV pregando o Evangelho, a internet pregando o Evangelho, mas alguns têm usado esta ferramenta como uma água suja. Eu quero destacar uma segunda fonte de água suja, uma segunda cisterna rota, e eu quero dizer a vocês que isso também tem sido uma experiência infeliz, essa cisterna de água rota, a assimilação da cultura que nos rodeia.
Tem coisa boa na cultura e nós precisamos adotar as coisas boas na cultura. Tem diferença ou não tem? Vocês que moram aqui, moram num país diferente do seu país. Tem diferença cultural e quanta coisa boa a gente aprende com essas diferenças. Quando nós temos uma Assembleia Mundial da Igreja, como é interessante vermos ali os nossos irmãos vindo de tantos lugares do mundo e as diferenças que eles trazem visivelmente na sua aparência, na sua roupa, na sua maneira de falar, na sua maneira de adorar, essas diferenças que existem por aí, das mais simples, como uma aliança, por exemplo, que em alguns lugares não se liga se usa ou se não usa, se em alguns lugares, se você é casado e não usa, você pode ser disciplinado porque não está usando a aliança, e em alguns lugares você pode ser casado, se usar aliança você vai ser disciplinado porque está usando uma joia. São diferenças, mas essa é uma pequena de tantas diferenças que existem. Mas, queridos, nós devemos e podemos assimilar a cultura que nos rodeia, desde que esta cultura não transgrida os princípios estabelecidos pelo Senhor. Portanto, a cultura pode dizer que esta é a roupa, mas nem toda roupa que a cultura diz que é essa, nós podemos usar como cristãos. A cultura pode dizer que essa é a música, mas nem toda música que a cultura aprova, nós usamos e ouvimos como cristão. A cultura pode dizer, essa é a comida da nossa cultura, mas nem toda comida mesmo aprovada pela cultura é a comida que nós usamos como cristãos. Assimilar a cultura é um risco, e alguns estão nesta de ser e parecer igual aos que estão ao seu redor, usando até a Bíblia como pretexto. Vou fazer como Paulo diz, ele queria ensinar isso, vou fazer de fraco para ganhar os fracos, eu vou vestir igual esse para ganhar esse, eu vou ouvir esse mesmo tipo de música para ganhar aqueles. Não é esse o ensinamento de Paulo, e não tem nada a ver com o que ele quer dizer nesse texto. Uma terceira e última fonte de água suja tem sido movimentos e materiais dissidentes, críticos e contrários às doutrinas da igreja. Parece açúcar isso. Tem gente que adora estas coisas. Ouviu falar de alguém ali que está falando mal da igreja, está falando mal da liderança da igreja, está falando mal do dízimo, mal da natureza de Cristo, aí começa a chamar, a convidar, não, vem pregar aqui na nossa igreja, porque é uma mensagem especial, ele tem coragem de falar, como se isso fosse uma vantagem. E alguns estão bebendo da água podre de movimentos dissidentes, e colocando dúvidas e dúvidas e dúvidas. Vocês acham que estas cisternas de água suja, rota e podre existem hoje também? Estas podem ser algumas delas? Acham que sim? Concordam? Olha, eu não venho aqui muito, né? Segunda vez que eu venho aqui, mas eu hoje tenho uma triste notícia para dar a vocês. A nossa igreja hoje não é muito diferente da igreja do pastor Jeremias lá no passado. Mas eu não vou ficar só com a notícia ruim, eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês, e essa eu guardei para o final. Eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Jeremias não terminava a sua mensagem sem fazer um apelo ao povo. Foi sempre assim, e Deus sempre trabalhou assim. Ele chamava a atenção, ele chamava o pecado pelo nome, mas ele dizia, mas filho meu, agora só nós dois aqui. E ele fazia o convite, e ele fazia um apelo. E como esta mensagem de Jeremias é para mim e para você nesta manhã, de forma clara, Jeremias também tem um apelo para nós, um convite para nós. E eu quero convidar você para lermos este convite, que está aí logo em seguida ao seu sermão, no capítulo 4. No capítulo 4, 2 ou 3 versos, os primeiros do capítulo, o verso 1 e depois o verso 4. E nesse convite eu quero apenas destacar 3 fases do convite. E no capítulo 1, verso 1 diz assim, se voltares, Deus convidando para voltar, venha, venha, se voltares, ó Israel, diz o Senhor,
Volta para quem? Volta para mim, diz o Senhor. Depois ele continua falando, lá no verso 4, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Ainda no verso 1, a segunda parte do verso 1, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Eu divido esse convite aqui de Jeremias em 3 fases, 3 partes, e termino com estas 3 partes. Primeira parte, volta para quem? Para o Senhor. E não está ali, mas eu quero colocar um ponto nessa frase. Se tem algum problema, se tem alguma dificuldade, volta para o Senhor. Não há condição estabelecida aí. Não há um caminho, olha, tem que fazer isso para depois voltar. Não tem nada disso aí. A continuidade do verso está aí, eu vou falar dela sim, mas Deus estabelece o convite. Meu filho, se você tem dificuldade, volta para mim. Meu filho, se você acha e sente que afastou um pouco do meu caminho, fazendo aquilo que você sabe que é errado e que eu não aprovo, volta. Só isso, volta. Mas se você se afastou muito, se você se distanciou muito, volta. Estenda a mão que eu vou segurar sua mão. Eu vou levar você, eu vou ajudar você, me permita fazer isso. Volta, esse é o convite do Senhor, sem condição, não tem que fazer isso, volta, só isso. Aí tem a segunda parte, se você voltar, eu vou ajudar a limpar você, perdoar você, curar as feridas. Você não consegue fazer isso sozinho, eu vou ajudar você a fazer isso. E aí vem a terceira e última parte. Se você voltar e permitir que eu ajude você, mais do que ajudar a curar, limpar, eu vou ajudar você a permanecer do meu lado, fazendo a minha vontade. Queridos irmãos, assim como a mensagem de Jeremias é para nós nesta manhã, o convite que ele fez à sua igreja e que Deus fez à igreja através dele, também é válido para nós. Será que alguém aqui nesta manhã precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu tenho andado bem distante, eu quero voltar para o teu caminho. Será que alguém precisa dizer aqui, e eu creio e tenho certeza de que a maioria de nós precisa fazer isso: Senhor, me ajuda a vencer as tentações que vêm sobre mim. Eu tenho dificuldades, eu não gosto de falar com o Senhor claramente sobre meus problemas, eu não gosto de tocar no assunto, eu não gosto que mexa naquele pecado oculto, aquilo que eu gosto de fazer, que eu sei que está errado, mas eu continuo fazendo. Senhor, me ajuda a largar isso, a abandonar isso, a vencer essa tentação. E me ajuda a manter-me de pé ao seu lado. Quantos aqui gostariam nesta manhã de dizer: Senhor, eu quero fazer deste o meu pedido. Me ajuda a me manter ao teu lado, me ajuda a ser vitorioso diante das tentações, me ajuda a ser uma testemunha viva da sua palavra. Quantos? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a tirar desta mensagem de Jeremias força, orientação para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia, e onde estivermos, sejamos uma luz deste Deus maravilhoso a quem seguimos. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo nesta manhã. Amém. (486), vamos nos colocar em pé?
Jesus nos deu essa missão. Do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o da terra, da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de termos vindo à Tua casa de oração nesta manhã. Obrigado pelo estudo que tivemos da Tua palavra, por estudarmos este ensinamento tão belo, tão profundo, que é o estudo sobre a volta de Jesus. Obrigado pela lição que tivemos e nos ajuda a compreendermos e aproveitarmos o máximo da nova lição que estudaremos a partir deste sábado. Obrigado também por estudarmos a Tua palavra através da história do Teu profeta, o Jeremias. E porque nós vemos que temos muito a aprender das mensagens que Jeremias pregou à sua igreja e que são próprias e claras para a nossa igreja hoje. Ajuda-nos a voltarmos sempre para os braços do Senhor, a buscarmos sempre a Tua ajuda para sermos vitoriosos, para vencermos as tentações, para nos libertarmos de hábitos, vícios que possam estar nos prejudicando e nos distanciando do Senhor. Mas que além de sermos libertos, que possamos também contar com a ajuda plena do Senhor para continuarmos vivendo de acordo com a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja neste sábado. Abençoa as demais atividades que teremos, ser com toda a programação realizada aqui em outros locais, e que a Tua igreja continue pregando o Evangelho, anunciando a volta de Jesus para que esse dia chegue logo. Nos colocamos aos Teus cuidados, despede-nos com a Tua bênção, com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.